Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu tô semi-sozinho aqui, porque eu vou começar o episódio sozinho, mas a Marina vai aparecer nesse episódio. Vocês vão sacar quando ela aparecer, mas eu tô aqui sozinho gravando a maior parte da creepypasta. Eu espero que vocês estejam bem e antes da gente começar, vou passar alguns recadinhos. Para o terror continuar crescendo ainda mais, você pode apoiar a gente no apoia.se/terror na esquina. Com um pequeno valor você já consegue ajudar a gente a crescer ainda mais, ajudar a pagar essa excelentíssima edição do Said. Aliás, se você precisa de serviço de edição de áudio, pode mandar mensagem pro Said, ele sempre tá marcado nos posts do episódio. O arroba dele tá em todo lugar, é @io_Said. S-A-I-D. IO_SAID. Se você precisar de algum serviço de edição de áudio, pode chamar o Said que, o serviço dele é impecável. E vocês sabem, vocês estão escutando isso exatamente agora. Fora isso, a gente tá com recompensas físicas, que vai ser uma coleção de bonecos. A gente começou com o boneco do Ikbar Bidilstein e ele vai variar nas creepypastas clássicas. O tempo, a princípio, é de 6 em 6 meses, semestral, mas provavelmente a gente encurta isso, depende muito mesmo da quantidade de pessoas que vão entrar para poder assinar esses bonecos. Então depende muito, quanto mais gente, menos tempo vai levar para trocar a coleção das creepypastas. A gente ainda não decidiu qual vai ser o próximo boneco, mas por enquanto é do Ikbar Bidilstein, que é uma creepypasta do episódio 95, a gente leu ela e é muito boa. E a gente começou com ela porque ela é sobre um boneco. As fotos vão estar no Insta do Terror, então já vou aproveitar. Siga a gente nas nossas redes sociais, eu sei que muita gente escuta a gente aqui e não segue a gente lá. Eu tô de olho, hein? Corre lá, assina a gente. Quanto mais pessoas seguirem a gente lá no Insta, mais chances de ter outra live do terror. Então, @terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter, que a gente vai estar lá, só seguir. E é isso. Esses foram os recadinhos. E agora vamos começar o episódio. Essa creepypasta, eu não sei se ela já entra nos clássicos, mas ela foi postada há 2 anos lá no No Sleep pelo Malia Girl 1314 e ela ganhou o prêmio de Scariest Story de 2022, que é a história mais assustadora de 2022. O nome dela é Minha esposa tem ficado me espiando de canto e atrás de móveis. Isso foi de estranho para aterrorizante. Minha esposa Lynn e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda a nossa história juntos tem sido muito normal e nunca percebi comportamentos estranhos ou sinais de alerta. Eu não consigo enfatizar o suficiente como toda essa situação tá fora do normal para ela. Lynn é muito gentil, inteligente e atenciosa. Sempre foi do tipo que não enrola. Ser infantil ou tentar me assustar não é algo que ela faria normalmente.
Ela nem gosta de assistir filmes de terror. Quando a gente começou a namorar, concordou em assistir o Iluminado comigo porque sabia o quanto eu amava terror. Ela estava tão assustada que nem conseguiu terminar metade do filme antes da gente ter que desligar. Ela não gosta de coisas assustadoras e nunca foi fã de brincadeiras. Isso simplesmente não é a praia dela. Mas foi isso que foi tão estranho. É simplesmente muito diferente do que ela costuma ser. Devo também acrescentar que ela nunca teve problemas de saúde mental, e pelo que eu sei, não é algo presente na família dela. Eu sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental, mas nos 6 anos que a gente tá junto, eu acho que eu teria percebido alguma coisa. 2 meses atrás, eu tava na cozinha fazendo meu café antes do trabalho. Eu tava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que eu não ia conseguir ir até o Dunkin' Donuts para tomar o meu café da manhã usual. Eu dei um gole no meu café enquanto ia apressado pelo corredor em direção à porta da frente, quando eu percebi Lynn me espiando de canto lá na frente. Eu só consegui ver seus olhos e uma mecha do seu cabelo escuro pendurado na parede. O resto do seu corpo estava escondido atrás num canto. Eu quase derramei meu café quando eu vi ela. Caramba, Lynn! Eu disse, limpando as gotas de café na minha calça. Você me assustou pra caralho! Ela imediatamente se escondeu da vista como uma criança que foi pega. Eu vi ela se afastar em direção à sala de estar, e quando eu cheguei à porta da frente, ela estava fora da minha visão. Foi realmente estranho, e totalmente fora do caráter dela, como eu disse, mas também achei engraçado que ela estivesse mais brincalhona e um pouco menos séria. Eu gritei que a amava e chamei de estranha, e ao fechar a porta atrás de mim, eu vi ela rindo. O comportamento dela foi um pouco estranho, mas certamente não era algo para eu chamar um padre, né? Eu esqueci disso na hora do almoço e quando eu cheguei em casa, ela estava normal. Eu não mencionei isso a ela e ela também não falou nada. Seguimos a vida. O outro incidente aconteceu 3 dias depois. Era por volta das 2 horas da manhã e eu havia acordado para tomar um gole de água. Eu estava em pé, na ilha da cozinha, a jarra de suco de laranja na mão, quando senti uma forte sensação de estar sendo observado. Por algum motivo, eu olhei para baixo no chão e vi o rosto sorridente da minha esposa me encarando. Ela estava me espiando atrás da ilha, olhando para cima para mim com os olhos arregalados e sorrindo. Sorrindo como o gato da Alice nos Países das Maravilhas. Eu gritei, eu admito. Não de irritação, mas de medo. Por algum motivo, naquele momento eu estava assustado. Ao som do meu grito, Lynn se afastou para trás da minha vista, as mãos e os pés batendo no chão de cerâmica enquanto ela saía apressada da cozinha, de 4. Eu corri atrás dela, nem gritei. Eu fiquei parado, congelado, de choque, pensando em que diabos a possuiria para fazer aquilo. Demorou um pouco mais do que eu gostaria de admitir para voltar lá para cima, mas eventualmente eu voltei. Quando eu cheguei ao nosso quarto, Lynn estava deitada de lado, dormindo. Ou pelo menos fingindo. Fiquei ali por um tempo, observando a respiração dela para ter certeza de que ela realmente estava dormindo. Eu tive a sensação de que ela poderia pular para cima de mim no momento em que eu entrasse na cama, mas ela não fez nada. Eu deitei na cama e ela nem se mexeu. Sua respiração era suave e profunda, e eu comecei a me perguntar se eu tinha sonhado com tudo aquilo. Na manhã seguinte, eu esperei ela descer para o café, e depois de entregar a xícara a ela e beijar sua bochecha, eu decidi perguntar. O que foi aquilo ontem à noite? Eu perguntei, mantendo o meu tom leve, para não ofendê-la ou constrangê-la. Ela franziu a testa sobre a xícara de café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava falando. Você estava me espiando de novo, daquele lugar. Eu disse, apontando para um ponto no chão perto da ilha da cozinha. Ela seguiu meu olhar e, quando olhou para mim, explodiu de riso. Riu tanto que eu não pude deixar de acompanhá-la. Às vezes você me assusta pra caramba, você sabia? Eu disse. Ela riu e colocou sua xícara no balcão, envolvendo os braços em volta do meu pescoço. Você me assusta o tempo todo, então acho que estamos quites. Ela provocou. Nos despedimos e saímos para o trabalho. Enquanto dirigia, eu continuei pensando em como foi assustador vê-la sorrindo para mim de trás daquela ilha. Os sons que suas mãos faziam no chão enquanto ela se afastava. Eu me dizia que ela estava só tentando ser boba, apenas tentando juntar ao meu amor por tudo que é de terror. Não é como se eu estivesse com medo dela, mas mesmo assim, não parecia certo para mim. Eu comecei a vê-la me espiando cada vez mais. Às vezes ela estava me espiando de trás do sofá ou das cortinas da sala de estar.
Uma vez ela até conseguiu se enfiar no antigo baú da avó dela, que fica nos pés da nossa cama. Eu nem teria percebido que ela estava lá se as antigas dobradiças do baú não tivessem a entregado. Ela tinha a tampa aberta o suficiente para que metade do rosto dela espiasse. Ela estava sorrindo como uma criança excitada. Era perturbador, e eu nem sabia o que dizer a ela. Tudo que eu podia fazer era ficar olhando, quando finalmente achei minha voz e perguntei o que diabos ela estava fazendo. Ela nem se deu o trabalho de responder, mas fechou lentamente a tampa, se fechando dentro do baú. Eu apenas saí dali, me sentindo muito perturbado. Eu não entendi por que ela estava fazendo isso, mas claramente isso a deixava feliz. Eu só esperava que ela se cansasse do jogo rapidamente. Lynn não me espiou pelas próximas 2 semanas. Comecei a pensar que ela tinha desistido da estranha brincadeira e estava aliviado. Eu estava assistindo um programa na Netflix uma noite e eu disse brincando que eu não tinha visto ela me espiando ultimamente e que ela deveria ter desistido do jogo de espionagem. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse: talvez eu só tenha ficado melhor nisso. Não disse nada, mas me perguntei se ela estava brincando ou não. Pelos próximos dias não consegui parar de pensar no que ela havia dito. Ela ainda estava me espiando quando eu não estava olhando e simplesmente não tinha notado. E, se sim, que diabos ela estava ganhando com isso? Eu comecei a me sentir paranoico, verificando constantemente se ela estava me observando de trás dos móveis ou portas. Eu ficava tenso sempre que eu estava em casa e ela não estava totalmente à vista. Eu me sentia bobo e um pouco louco. Mas depois de algumas semanas sem outro incidente, eu comecei a relaxar. Eu parei de verificar atrás dos móveis e paredes e me disse que era apenas uma lembrança ruim. Então, alguns dias atrás, as coisas pioraram e muito. Lynn saiu para ir à casa de uma amiga e eu me deitei no sofá e joguei alguns jogos no meu computador. Por volta das 21 horas, eu entrei no chuveiro e enquanto eu lavava o sabão do meu cabelo, eu senti aquela sensação terrível de estar sendo observado. Abri os olhos lentamente e quase tive um ataque cardíaco. Lynn estava espiando atrás da cortina do chuveiro, com a cabeça inteira esticada para dentro, deixando apenas o corpo do lado de fora. Seu cabelo longo e escuro pendia contra a cortina, as pontas pingando água. A sua boca estava aberta em um sorriso terrível. Os olhos estavam arregalados e vermelhos, como se não tivesse piscado por um tempo. Eu gritei e pulei para trás contra a parede. Ela não se moveu nem o sorriso vacilou. Sua maquiagem escorria pelas bochechas em 2 listras pretas. Ela parecia excitada e completamente enlouquecida, e eu estava aterrorizado. Ficamos assim por alguns momentos, nenhum de nós dizendo uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela puxou lentamente a cabeça para fora do chuveiro e eu a observei atrás da cortina enquanto ela se movia por trás em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro bateu com força, o suficiente para fazer tremer o espelho. Eu gritei de novo e pulei para fora do chuveiro para trancar a porta. Fiquei dentro do banheiro por mais 1 hora. Talvez eu tenha exagerado para alguns de vocês, mas, brincadeira ou não, eu não ia tolerar mais essas loucuras. Isso é o que eu continuava me dizendo enquanto eu andava de um lado para o outro no meu banheiro, parando para ouvir a porta a cada poucos minutos. De repente, eu ouvi um som abafado e eu encostei a orelha na porta do banheiro, me esforçando para ouvir. Eu não consegui ouvir nada, mas eu imaginei Lynn, de pé do outro lado da porta, rindo da sua brincadeira. Eu me senti uma onda de raiva. Eu estava além de irritado por ser feito para me sentir assustado na minha própria casa e por me esconder no banheiro por 1 hora. Tudo por quê? Alguma piada? Se era uma piada horrorosa. Que diabos, Lynn? Eu tentei falar um pouco mais ríspido. Isso tá ficando muito irritante. Eu esperei que ela se desculpasse ou me chamasse de idiota, mas em vez disso, eu ouvi um gemido fraco, tão baixo que eu me perguntei se eu ouvi alguma coisa. E depois de um completo silêncio, Lynn, eu tentei chamar, incapaz de esconder a tremulação da minha voz. Não obtive resposta, apenas a minha própria respiração pesada. Eu juro por Deus, para com isso! Eu disse batendo com o punho na porta. Eu esperei que ela me xingasse. Algo que eu esperaria de mim falando com ela daquele jeito. Eu nunca gritei com ela antes. Mas não houve nada. Apenas o gotejar ocasional do chuveiro. Eu não vou negar que eu estava assustado, com medo demais para abrir a maldita porta e encarar minha própria esposa.
Eu esperei mais uns 30 minutos ou algo assim, o que parece uma eternidade quando você tá com medo. Finalmente eu decidi que eu não passaria a noite escondido no meu próprio banheiro. Então eu me ajoelhei e olhei por debaixo da porta. Eu quase esperava ver o rosto dela espiando de volta para mim, mas felizmente eu não vi. Consegui ver direto pelo corredor até o topo da escada, mas sem Lynn. Eu não sabia se deveria ficar feliz com isso ou não. Eu olhei por alguns minutos, esperando ver a cabeça dela aparecer no último degrau, mas isso não aconteceu. Eu me levantei, a mão pairando sobre a porta, e mentalmente me preparei para abri-la. Lentamente virei a chave com os dedos trêmulos e estava prestes a puxá-la quando eu ouvi um som que ainda me faz sentir náuseas quando eu penso nisso. Um gemido, mais alto do que antes, mas dessa vez eu consegui identificar exatamente de onde vinha. Eu virei a cabeça para a porta do armário como se estivesse em câmera lenta e tranquei os olhos com a minha esposa que me espiava por uma pequena abertura. Seus olhos ainda estavam abertos como sempre, e a boca estava pendurada num sorriso grotesco, mais bizarro do que eu já tinha visto. Eu não conseguia nem gritar. Eu estava com muito medo até para isso. Suas mãos estavam apertadas contra o peito, o corpo tremendo de pura excitação, como se mal pudesse conter a sua animação. Um gemido rouco e curto subiu da sua garganta, profundo e cru, enviando um arrepio por todo o meu corpo. De alguma forma, eu encontrei capacidade de abrir a porta do banheiro e corri o mais rápido que eu pude até descer as escadas, pegando as minhas chaves e o telefone na mesa da sala antes de correr para fora em direção ao meu carro. Eu podia ouvir a risada aguda dela atrás de mim, mas não a ouvi se aproximando. Eu nem me preocupei em fechar a porta da frente. Eu dirigi para longe, o mais rápido que eu legalmente deveria, tremendo o tempo todo, seja de medo ou de frio, talvez um pouco dos dois. E eu não peguei um casaco ou mesmo um par de sapatos. Eu ainda estava de cueca e meu cabelo ainda estava úmido. Eu dirigi direto para a casa do meu irmão, o Chris, cerca de 40 minutos de distância, ignorando todas as chamadas e mensagens que eu recebi. Não verifiquei meu telefone até estar estacionado com segurança na garagem do meu irmão. Lynn havia me ligado 4 vezes e enviado uma enxurrada de mensagens, todas querendo saber onde eu fui e por que eu saí assim. Eu joguei meu telefone no painel com raiva, furioso com a sua atitude indiferente. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente vestindo apenas uma cueca, mas disseram para eu ficar o tempo que eu precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e perguntou o que aconteceu. Eu disse a ele que Lynn e eu tivemos uma briga, mas não entrei em detalhes. Eu não queria que ele pensasse que eu estava exagerando, deixando minha esposa por uma brincadeira, mesmo que fosse estranho. Quer dizer, eu não a encorajei a se soltar e parar de ser tão sério o tempo todo. Eu queria que ela relaxasse, se soltasse, mas isso definitivamente não era o que eu tinha em mente. Eu tentei dormir no sofá deles, mas o cérebro não deixava. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via o rosto de Lynn me encarando de dentro do armário. Saber que ela estava lá o tempo todo fez a minha pele arrepiar. Ela nunca tinha saído do banheiro. Em vez disso, ela se esgueirou para dentro do armário e bateu a porta do banheiro para me enganar. A simples ideia de voltar para casa me deu ansiedade. Eu me revirei na cama, incapaz de dormir. Chris acabou me dando um comprimido e então eu consegui descansar um pouco. Meu sono foi cheio de sonhos terríveis, todos com o rosto sorridente de Lynn. Eu acordei exatamente quando o sol começou a nascer. Meu corpo dolorido no sofá e eu me senti esgotado. Eu sabia que teria que ligar para Lynn em algum momento, mas eu não sabia o que dizer a ela. Então eu voltaria para casa a menos que ela me desse suas palavras de que nunca mais faria coisas estranhas. Eu só queria minha esposa de volta, a sua versão normal e séria que nunca pareceu tão boa para mim. Eu estava pensando em ligar para ela e contar isso, quando aquele sentimento familiar tomou conta de mim. Eu estava sendo observado. Eu encarava o teto, com o coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais eu ignorava o sentimento, pior ele ficava. Meus olhos se desviaram do teto quase por conta própria. Seu rosto estava pressionado contra a janela do lado do sofá, me encarando com o mesmo sorriso grotesco. A baba escorria pelos seus lábios, deixando 2 longas trilhas no vidro. Eu não sabia há quanto tempo ela estava lá, mas algo me dizia que ela estava lá há bastante tempo. Talvez a noite toda. Eu nem me dei ao trabalho de gritar, embora eu estivesse com medo. A raiva superava qualquer medo que eu sentisse naquele momento. Eu pulei do sofá e bati minha palma contra o vidro.
Lynn, você tá louca? Que diabo tem de errado com você? Vai pra casa. Agora. Ela nem se moveu. A sua expressão fantasmagórica não mudou. Se algo mudou, foi seu sorriso crescendo, como se ela nunca estivesse tão extasiada. Eu pude ouvir Chris e sua esposa se movendo lá em cima, como se Lynn pudesse ouvi-los do lado de fora. A cabeça dela se mexeu ligeiramente em direção a eles, e ela começou a fechar a boca lentamente. Chris chamou meu nome de cima, obviamente preocupado. Eu me virei para vê-lo e sua esposa Rebecca, descendo as escadas apressadamente. Quando eu olhei de volta para a janela, Lynn tinha desaparecido. A única evidência de que ela esteve lá eram as 2 trilhas de baba ainda pingando no vidro. Tentei explicar a Chris e Rebecca sobre acordar e ver Lynn observando pela janela. Eles estavam céticos. Quem não estaria? Chris e eu fomos para fora até o lugar da frente da janela, mas não tinha pegadas na terra. Apenas uma leve marca, provavelmente de algum animal. Chris supôs e eu não discuti. Eles presumiram que eu sonhei o episódio inteiro, mas eles não entendiam, e eu estava muito cansado para explicar a eles. Liguei ao trabalho naquele dia e desliguei meu celular. Eu não queria enfrentar Lynn, apenas falar com ela já era demais para mim naquele momento. Eu comecei a acreditar realmente que algo estava irreversivelmente errado com ela, que, não importa quais promessas ela fizesse, nunca seríamos os mesmos de novo. A ideia me entristeceu até o âmago. Chorei a maior parte da manhã. Ao meio-dia, achei que eu estava pronto para confrontá-la, dar a ela uma última chance para se explicar. Eu, pelo menos, poderia dar isso a ela depois de 6 anos. Eu disse isso a mim mesmo. Liguei o telefone e vi dezenas de mensagens que ela enviou, todas de uma esposa aparentemente preocupada. Ei, podemos conversar? Eu te amo. Por favor, me ligue. Eu estou muito preocupada. Por favor, você pode me atender? Apenas volte para casa. E mais do mesmo. Todas as mensagens dizendo que ela me amava e queria que eu voltasse para casa. Nenhuma maldita delas abordava as coisas loucas que ela fez, como se ela estivesse agindo como um personagem de um livro do Stephen King. Até mesmo suas mensagens eram diferentes. Normalmente ela me dizia coisas bonitinhas só para me dizer para pegar uma fatia de pão. Você pensaria que ela teria mais a dizer para mim depois de suas travessuras bizarras. Eu sei que provavelmente parece infantil para alguns de vocês que estão a quilômetros de distância dessa situação, mas se você visse a maneira como Lynn me olhou, como ela correu para longe de 4 como algum animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, então acho que você concordaria que minha reação foi justificada. Eu acabei ficando com Chris e Rebecca por mais uma noite. Eu não acordei ontem até depois do meio-dia e felizmente não vi o rosto da Lynn me observando pela janela. Olha, eu não quero me intrometer porque não é da minha conta, mas essa briga é algo que pode ser consertado? Perguntou Rebecca. Ela havia feito sanduíches para o almoço e eu sabia que ela queria abordar o assunto sem parecer intrometida. Eu não sei, ela é como uma pessoa diferente. Eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Eu ainda não estava pronto para que ela ou Chris soubessem a extensão completa da insanidade com que eu estava lidando. As pessoas mudam bem, mas ela ainda é a mesma mulher com quem você se casou. Talvez vocês só precisem conversar sobre seus problemas. Seja lá o que estiver acontecendo, tenho certeza de que pode ser resolvido. Ela disse, sempre tentando ser apaziguadora. Acho que agora além disso, eu não acho que falar ajudaria. Simplesmente eu não confio mais nela. As palavras doeram no meu coração. Eu sentia falta e amava minha esposa, mas como eu poderia viver com alguém assim? Viver com medo constante não parecia muito atraente. A Lynn te ama. Ela deve estar absolutamente arrasada. Eu não sei sobre isso. Bem, ela certamente parecia para mim. Eu nunca a vi tão abalada. Muito diferente da Lynn que eu conheço. A Rebecca disse, balançando a cabeça de uma forma triste. Demorou um minuto inteiro para as palavras dela realmente afundarem em mim, e quando isso aconteceu, eu senti um temor percorrendo a minha pele. Espera, o que você quer dizer? Tipo, você viu ela? Você viu a minha esposa? Eu perguntei, e minha boca de repente seca. Rebecca acenou casualmente, como se esse fato não fosse combustível para pesadelos. Talvez para ela não fosse. Ela passou por aqui essa manhã.
logo depois que o Chris saiu para trabalhar. Ela disse, recolhendo os pratos da mesa. Não vi o carro dela, no entanto. Talvez ela tenha pego um Uber ou algo assim. Rebeca, o que ela disse? Ela entrou? Ela entrou aqui? O suor estava começando a brotar da minha testa. Eu comecei a olhar ao redor, examinando os cantos como se um predador tivesse se escondendo atrás deles. Não, ela só perguntou se você estava acordado, e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela também disse que não. Apenas disse para deixar você dormir. Ela disse enquanto lavava a louça. Só isso? Ela não disse mais nada? Não, não disse, mas ela parecia horrível, como se não tivesse dormido por dias. Acho que você devia ligar para ela. Eu me levantei da mesa e agradeci a Rebeca pelo almoço. Eu me senti um pouco melhor, sabendo que, pelo menos, ela não tinha entrado na casa. Ainda assim, precisava verificar de novo se as portas estavam trancadas. Eu me sentei por um tempo, tentando descobrir o que fazer em seguida. Eu não queria voltar para casa, mas sentia que devia ali em ajudá-la se pudesse. Eu não tinha jurado amá-la e honrá-la na saúde e na doença? Claramente, ela estava muito doente. Se ela estivesse doente, o que eu realmente acreditava que estava, eu tinha que tentar conseguir a ajuda que ela precisava, mas eu nem sabia por onde começar. Eu não queria chamar a polícia, e além disso, o que diabos eu diria a eles? Que minha esposa estava me espiando? Que ela estava sendo assustadora? Por mais bizarra que ela tivesse sido, ela ainda não tinha cometido nenhum crime, pelo menos não ainda. A polícia provavelmente diria que eu estava exagerando, mas isso não era uma brincadeira. Parecia errado, até perigoso, como se algo sinistro espreitasse sob seu sorriso. Eu sentia que, como marido, eu estava no meu direito de interná-la, mas e se ela agisse normal na presença deles? Ela obviamente tinha conseguido enganar Rebeca, fazer pensar que era apenas uma esposa preocupada. Contando que os médicos não a considerassem uma ameaça para si mesma ou para os outros, eles não teriam escolha senão liberá-la após 72 horas, e eu me sentiria perdido e sobrecarregado. Então, eu fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Eu liguei para a mãe dela. Eu não queria, acredita. A mãe dela e eu nunca tínhamos tido os melhores relacionamentos, nunca brigamos ou algo do tipo. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era fácil de se conviver. Ela raramente sorria e, quando fazia, apenas os lábios se moviam para formar um sorriso fino, deixando os olhos tão vazios quanto antes. Ela emitia uma aura que parecia estar permanentemente na defensiva. Eu a conheci apenas 2 vezes, e ambas foram visitas tão curtas. Eu tinha a impressão de que ela não aprovava que eu fosse para sua filha. Lynn sempre nos apressava para sair rapidamente, pois não queria que eu me sentisse desconfortável pelo que eu era grato. Estar na companhia dela era quase insuportável, como andar sobre vidro. Eu estava feliz quando nos mudamos para 3 estados de distância para não ter que vê-la com frequência. Eu realmente não queria falar com ela de jeito nenhum, mas precisava falar com alguém que conhecia Lynn melhor do que eu. Então apertei os dentes e fiz o que tinha que fazer. Sim? Ela respondeu, já parecendo irritada. Mariane, sou eu, o Ben. Você tem um minuto para conversar? Eu podia ouvir ela falando barulho de irritação com a língua. Eu tô no meio de escrever alguns cheques, mas se você insistir, eu suponho que posso poupar um momento. O que você quer discutir, Benjamin? Ela disse friamente. É sobre a Lynn. Ela tem agido de maneira estranha e eu queria saber se você tem alguma ideia se é algo... E eu fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil acompanhar seu delírio, Benjamin. Do que você quer de mim? Ela perguntou e eu quase conseguia vê-la, lá, em sua blusa fina e calças, batendo impacientemente as unhas na mesa. Eu queria saber se você já percebeu algum comportamento estranho ou possivelmente algum problema de saúde mental. Eu perguntei e houve uma longa e desconfortável pausa que eu não conseguia dizer se era porque ela estava apenas pensando ou algo a mais. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou. Eu não tenho certeza se isso é uma das suas piadas, Benjamin, mas se for, eu não acho graça. Agora, eu tenho alguns negócios pra cuidar, como eu já disse, então, se você não se importa... Ela disse, mas eu interrompi antes que ela pudesse se livrar de mim. Mariane, isso não é uma piada. Eu tô sinceramente preocupado com a saúde mental da Lynn. O comportamento dela tem sido muito errático ultimamente. Eu tô muito preocupado com ela e eu pensei que, como mãe dela, talvez você estaria também.
A minha frustração era evidente. Se você está realmente preocupado, eu sugiro que você envolva profissionais da saúde. Eu não sei o que você espera de mim. Ela resmungou. Eu podia dizer que ela estava a segundos de desligar e por algum motivo eu estava desesperado para não deixá-la ir. Eu tive a sensação de que ela sabia muito mais do que estava deixando transparecer. Por favor, não por mim, faça isso pela Lin. Eu tentei mais uma vez. Eu ouvi um leve suspiro trêmulo, como se ela estivesse tentando manter sua persona fria, mas falhando. Benjamin, eu não sei o que te dizer. Meu único conselho seria procurar ajuda profissional. Não me ligue de novo. Tchau. Eu tentei chamá-la de volta, mas ela desligou. Eu tentei envolver minha cabeça na ligação e sua recusa em me ajudar. Mesmo que ela não gostasse de mim, por que ela não queria ajudar a própria filha? Eu não conseguia entender isso. Eu tentei relembrar a conversa, desesperado para encontrar algo que eu pudesse ter perdido. Após um tempo, eu estava quase desistindo até que eu lembrei das últimas palavras dela para mim. Procure ajuda profissional. Ela disse essas palavras com um pouco de urgência. Poderia ter sido apenas uma tentativa desesperada, mas não. Eu estava certo que sua voz tinha mudado um pouco quando ela disse isso, como se fosse muito importante. O que ela queria dizer? Eu presumi que ela estava se referindo aos profissionais médicos, mas talvez ela estivesse se referindo a alguém mais. Alguém que ela, por alguma razão, não se sentia confortável em mencionar de forma direta. Ou talvez eu estivesse apenas desesperado demais. Eu esperei Chris chegar em casa e depois de uma conversa longa e exaustiva com ele e Rebecca, os convenci de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica. Não contei tudo. Não estava preparado para entrar nisso, mas contei sobre o nosso último encontro, como ela se escondeu no banheiro me espiando no armário. Eles obviamente ficaram chocados, mas felizmente eles acreditaram em mim. Eles também só queriam ajudá-la. Ainda assim, não achava que fosse tão sério. Estranho, talvez, mas não perigoso. Eles só continuavam dizendo que Lynn deveria estar fazendo algum tipo de piada estranha. Talvez pro YouTube? Rebecca sugeriu isso, meio que de brincadeira. Chris não achou que deveria envolver a polícia ainda. Ao invés disso, ele se ofereceu para ir comigo, e eu aceitei prontamente. Ele argumentou que conversar calmamente com ela, tentar persuadi-la e ir voluntariamente era o melhor recurso. Eu concordei em fazer do jeito dele. Pelo menos eu não estaria entrando naquela casa sozinho. Nós fomos lá hoje de manhã, logo após o café da manhã. De jeito nenhum eu iria lá à noite. Quando chegamos na garagem, meu estômago deu cambalhotas. O carro dela não estava lá, mas ainda assim eu não baixei a guarda. A porta da frente estava entreaberta e por alguns segundos eu pensei que veríamos os olhos dela espiando pela fresta. Eu estava tremendo e começando a suar. Chris, no entanto, estava tranquilo. Ele esperou eu abrir a porta, as mãos no bolso como se estivesse dando um passeio pelo parque, e eu invejava sua ignorância. Eu empurrei a porta e fui imediatamente atingido pelo cheiro de podridão. Chris também sentiu e entrou na casa atrás de mim com o nariz torcido. Que produto vocês usam pra limpar os pisos por aqui? Merda! Chris resmungou. Cala a boca, eu disse, os olhos vasculhando qualquer sinal de Lynn. A casa estava mortalmente quieta e escura. Apesar de ser 10 horas da manhã, todas as cortinas estavam fechadas firmemente, recusando-se permitir qualquer luz do sol. Se eu não tivesse saído apenas 2 dias antes, eu teria pensado que a casa estava abandonada. Nós passamos por cada cômodo, verificamos cuidadosamente qualquer lugar onde ela pudesse se esconder, chamando ocasionalmente o nome dela. Por que diabo você tá olhando debaixo do sofá? Chris perguntou. Não estamos procurando sua esposa? Ele estava me olhando como se eu fosse um idiota. Vamos só subir as escadas. Eu sussurrei. Ele balançou a cabeça, mas seguiu até o andar de cima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. No caminho para cima, meus sapatos fizeram um som de vidro quebrando em alguns dos degraus. Percebi que um dos retratos de casamento de Lynn e eu, que pendia na parede ao longo da escada, tinha sido quebrado. O quadro pendurava torto, todo o vidro removido, e eu olhei para a foto. Um nó se formou na minha garganta. Tínhamos tirado a foto logo depois de sairmos da igreja, depois de pronunciar nossos votos. Ela parecia tão bonita em seu vestido branco.
Eu olhei para o belo rosto de Lynn e eu nunca sonhei que seu rosto seria fonte de terror para mim. Subimos o restante dos degraus e verificamos os quartos de hóspedes, mas parecia completamente intocado. Eu hesitei em entrar no banheiro, meu medo naquela noite voltando mais uma vez. Chris percebeu e se ofereceu para entrar sozinho, mas eu não pude deixá-lo fazer isso. Entramos juntos, verificando o armário e o chuveiro. O banheiro parecia intocado desde a noite que parti. Eu acho que ela não tá aqui, Ben. Por que você não pega algumas roupas e vamos tentar voltar amanhã ou algo assim? Chris disse, e eu acenei com a cabeça e fui para o nosso quarto, enfiando algumas roupas na mochila. Quando eu verifiquei dentro do armário, eu encontrei a fonte do cheiro e eu quase vomitei. Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor do rosto. Ele teve que ir e ficar perto da escada para se afastar da visão e do cheiro. Eu olhei chocado para o que estava dentro do meu armário. Embebido no tapete, havia pelo menos uma dúzia de globos oculares, todos cuidadosamente dispostos em pares. Alguns eram do tamanho de uma moeda de 25 centavos, enquanto outras eram tão pequenas quanto uma bola de gude. Eu encarei os olhos que havia coletado de pequenos animais e me perguntei como elas o conseguiu, arrepiando com um pensamento. Cara, eu pensei que eu tinha problemas com o vício de sapatos da Becca. Mas pelo amor de Deus. Sua esposa tá colecionando globos oculares. Chris disse, engasgado. Ben, acho que deveríamos ir. Ele me chamou do corredor. Eu tô ficando enjoado. Certo. Eu peguei minha mochila, fechei a porta do armário sobre o meu novo pesadelo. Saí para o corredor e respirei fundo. Eu podia sentir o cheiro da podridão na minha língua e eu não pude deixar de engasgar. Quem caralhos alinha globos oculares no armário assim? Chris resmungou. Eu tentei te dizer que ela precisava de ajuda. Ela não precisa de ajuda, Ben. Ela precisa de uma porra de um exorcista. Você vem ou não? Eu não aguento mais esse cheiro. Suas palavras morreram na garganta e seus olhos se arregalaram de medo. Eu não perguntei o porquê, eu senti isso. Alguém estava me observando e eu não achava que eram os olhos no armário. Eu me virei, os olhos escaneando lentamente o quarto. Cristo, eu sussurrei quando finalmente vi o que tínhamos perdido. Debaixo da cama, encolhida de lado, nos observando com a empolgação de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela segurava as mãos juntas logo abaixo do queixo, e elas tremiam ansiosamente. Agora que ela sabia que havia sido encontrada, eu podia ouvir os barulhos baixos que ela fazia, uma espécie de som de soluços na garganta, como se a empolgação fosse demais para ela. Era inquietante, para dizer o mínimo, os olhos regalados e o mesmo sorriso largo. Tudo em mim dizia para correr, mas eu forcei isso para longe. Esta era minha esposa. Não importava quão distorcida, ainda era a mulher com quem eu me casei, e eu ia ajudar ela. Lynn, eu disse. Ela não respondeu, mas balançou a cabeça para frente e para trás, com 2 movimentos rápidos, como se estivesse concordando. Querida, eu só quero te ajudar, tá? Você pode deixar eu fazer isso? Eu dei um passo para frente, me aproximando dela como se fosse algum tipo de animal perigoso. Lynn, eu te amo, eu disse, dando mais um passo perto. Ela deixou escapar um gemido pequeno da sua boca escancarada, e eu tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros começaram a tremer, e os seus olhos cresceram como pires. Eu me agachei para poder vê-la melhor e imediatamente vi sangue. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Elas tremiam mais à medida com que eu me aproximava, como se ela mal pudesse se conter. Lynn, você tá machucada? Você tá sangrando, eu disse, e ela balançou a cabeça de novo. Seus dedos ensanguentados subindo e descendo como se estivesse tocando um piano invisível. Eles ocasionalmente roçavam seu queixo, deixando manchas de sangue na sua pele. Eu queria recuar com nojo. O cheiro que vinha dela era revoltante. Eu podia sentir o vômito tentando subir pela minha garganta. Seus lábios estavam secos e esticados, finos. Sangue escorria entre suas rachaduras. Eu sabia que ela não sairia por conta própria, mas eu não queria deixá-la lá no estado que ela estava. Me aproximei e estendi a mão para ela. Os sons animados de soluços ficaram mais altos e suas mãos tremiam, os dedos se flexionando. Foi então que eu vi sangue escorrendo entre seus dedos. Meu Deus, Lynn, você está sangrando!
Eu disse e instintivamente estendi a mão para pegar o dela, mas antes que eu pudesse tocá-la, sua mão lançou em minha direção. Uma dor aguda percorreu meu braço e eu caí de volta no chão. Meu braço queimava e eu podia ver o sangue pingando no tapete. Eu olhei de volta para ela, chocado, e eu a vi sorrindo loucamente, os dedos segurando um grande pedaço de vidro. Você tá bem aí dentro? Chris perguntou atrás de mim. Eu virei lentamente a cabeça e acenei para ele segurando meu braço no peito. Enquanto eu me virei para encarar Lynn de novo, eu vi que sua atenção tinha sido mudada. Ela não estava mais olhando para mim, e ela não estava mais sorrindo. Ela estava olhando para além de mim, seus olhos encarando Chris como um leão faminto olharia para uma gazela. Sua boca ainda estava aberta, mas agora estava torcida no rosnado. Eu me levantei e comecei a andar para perto no corredor, com medo de tirar os olhos dela. Você tá sangrando? Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram da sua boca, Lynn começou a sair rapidamente debaixo da cama, e o pedaço de vidro ainda em seu punho. Chris, corre, vai! Ele deve ter ficado com tanto medo que não conseguiu se mexer porque um segundo depois eu senti as costas baterem nele. Ele ainda estava de pé no topo da escada, encarando o horror que era a minha esposa. Lynn tinha rastejado completamente para fora debaixo da cama e estava de pé na porta do quarto, seu rosto torcido de raiva. Todo o corpo estava visivelmente tenso. O sangue escorria por seus dedos e pelo chão. Meu Deus, Lynn! Chris disse. Você tá brincando de esconde-esconde? Eu virei para ele e empurrei em direção às escadas. Se move, Chris! Eu disse a ele, um pouco mais inquieto, mas o mais firme que eu pude. Lynn movia a cabeça em movimentos rápidos e afiados, começando a sorrir, esticando a boca cada vez mais ampla até que o queixo parecia tocar o peito. Ouvi Chris murmurar uma oração e então ele começou a correr escada abaixo. Eu permaneci no topo dos degraus, preso entre amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda séria e autopreservação. Eu só quero te ajudar, eu disse, engasgado de lágrimas. Seus olhos se concentraram em mim mais uma vez enquanto ela erguia lentamente o vidro, segurando ele na sua frente. Então ela começou a correr em minha direção, sorrindo com uma excitação total. Felizmente, meu corpo assumiu o controle e eu desci as escadas pulando 2 ou 3 degraus de uma vez. Cheguei à porta da frente antes de sentir ela pular nas minhas costas, envolvendo os braços em volta do meu pescoço, a boca aberta perto do meu ouvido para que eu pudesse ouvir aqueles terríveis soluços de perto. Eu a sacudi de mim, derrubando ela no chão. Senti uma dor lacinante nas minhas costas enquanto ela ia, mas eu abri a porta da frente e corri para o meu carro. Chris estava de pé no quintal da frente, falando ao telefone com a polícia. Eu não disse uma palavra, apenas corri para o meu carro e pulei para dentro. Chris entendeu o recado e me seguiu, ainda na linha com o 911. Eu observei pelo retrovisor, certo de que veria ela lá, correndo atrás de nós, mas eu nunca vi. Fui direto para o pronto-socorro, levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou para casa para fazer uma busca, mas é claro, Lynn não estava lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou um parente por um tempo e pedir uma ordem de restrição assim que possível, mas nada disso importaria. De alguma forma, eu simplesmente sabia. Deixei Chris em casa e fui para um motel a 1 hora de distância. Eu queria colocar o máximo de distância possível entre mim e Lynn. É aqui que eu estive nas últimas 4 horas. Eu pensei que talvez a polícia a encontrasse. Talvez eles conseguissem a ajuda que ela precisava desesperadamente. Mas eu acho que não, porque há 40 minutos eu recebi uma mensagem de um número desconhecido, com 3 palavras. Eu te encontrei. E tinha uma foto anexada. Tinha uma imagem que estava escura e granulada, mas eu instantaneamente soube o que era. Não tinha como confundir. Naquela foto, tinha um olho da minha esposa. Eu comecei a editar isso imediatamente depois. Eu não sei o que fazer. Eu tô sozinho e eu tô com medo. E eu não consigo deixar de sentir que eu tô sendo observado. Caramba, isso foi intenso pra caramba. Isso foi muito intenso.
Eu adorei essa creepypasta, adorei muito mesmo, ela dá uma sensação bizarríssima. A única questão é que parece que a parte da mãe não faz muito sentido, né? Não acrescenta em nada a história. Mas, caramba, do nada tua esposa começa a te observar pelos cantos dos móveis de dentro do baú, dos armários. E, caramba, se acontecesse isso com uma certa frequência, pensa aí, não seria um vale da estranheza conviver com seu cônjuge nessa situação? Sua esposa, seu marido? Porra! O que vocês acham? Eu vou deixar aqui a caixinha de perguntas para vocês darem a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês que escutaram até aqui. E agradecer pelo chat, pelo pessoal que escutou a gente aqui. O Ale, o Andrew, a Mandy e a Carol, tidos GT500, o username de Reddit. Pessoal, muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. E é isso. Cuidado nas esquinas. Tchau!